Qual é o segredo do sucesso na liderança cristã? É um modelo de liderança fundamentado em Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rubens Múzio. Inscreva-se aqui neste canal de teologia, participe, reflita sobre a sua jornada espiritual em todas as esferas da vida. O que a anatomia é para a cirurgia médica, a cristologia é para o cristianismo. Essas foram palavras do Stanley Hauerwas, um teólogo de origem metodista americana, que compara então a teologia, o estudante da teologia como nós, a um estudante de medicina, a um médico. Porque com frequência os estudantes de medicina, eles preferem cursos de cirurgia plástica ou medicina oriental, ou vão para a psiquiatria ao invés da anatomia. Mas é fundamental saber que no currículo deles, qualquer faculdade de medicina exigem vários créditos dentro do departamento da anatomia. Você tem que conhecer o corpo humano, você tem que conhecer o corpo em vários aspectos, né? Ninguém vai ser um bom médico se reprovar na anatomia da medicina. É claro que esse é um conceito bem geral, né? Mas é apenas um símbolo, uma ilustração para aquilo que eu quero dizer aqui hoje. A cristologia, a nossa compreensão da pessoa de Jesus, da mente, da alma, do coração de Jesus Cristo, é fundamental para que a gente entenda a teologia cristã. A mensagem do Evangelho não é um conjunto de normas, regras, ideologias, moralidades. A mensagem do Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo. A mensagem do Novo Testamento, dos textos sagrados, é uma pessoa. O próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele trata das implicações disso, quando ele fala que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. E há essa expressão em Paulo dezenas de vezes. Cristo vive em mim, Cristo está em mim. É como se fôssemos dois, é como se a própria pessoa, a mente, a alma, os pensamentos, o coração de Jesus, pelo Espírito Santo, estivessem dentro de nós. E eles estão, e Jesus está em nós. Nós nos tornamos o templo, o santuário, o prédio é secundário. Nós, nossa alma, nosso interior é onde a gente encontra Deus, experimenta Cristo. Ele está em nós. Precisamos ouvir sua voz, ouvimos sua voz, sabemos, sentimos, percebemos que Ele está em nós, ou apenas temos uma certa compreensão ideológica dos conceitos do Novo Testamento, frequentamos uma igreja e achamos que somos cristãos. Ser cristão é muito secundário. Muitos daqueles que frequentam as nossas igrejas, na verdade, se dizem cristãos, se dizem evangélicos, mas não têm essa compreensão clara de que estão unidos, que a pessoa de Jesus está dentro delas, né? E Paulo afirma em 1 Coríntios 15, também com clareza, isso, que se Cristo não ressuscitou, se Ele permanece morto, a nossa fé, a nossa pregação, essa coisa de igreja, esse negócio todo que a gente faz espiritual é vão, não tem sentido nenhum, é inútil. Sem Jesus não há vida cristã, sem Jesus não há espiritualidade no sentido neotestamentário, no sentido evangélico da coisa. Sem Jesus, o que nós fazemos não tem efeito. Então é fundamental que a gente se volte, então, para essa essência do cristianismo. E isso faz com que a gente deixe de lado uma série de questões morais que talvez tenham se tornado fundamentais nos últimos anos para essa espiritualidade protestante, né? Essa perfeição lógica que nós usamos, inclusive dos nossos dogmas, ou a filosofia de vida, de ministério da igreja, as nossas maravilhosas doutrinas de ministérios e prédios e templos. O centro de tudo precisa ser Jesus Cristo. O cerne da nossa liderança é compreender essa relação que temos com a pessoa de Jesus, o que Ele significa, o que Ele é em nós e para nós. O Filho de Deus, os eventos centrais da sua vida, sua encarnação, sua morte, a ressurreição, a ascensão dele aos céus, o conceito que a Bíblia traz de que Ele vai voltar novamente. O que isso significa para nós? A essência do cristianismo, então, não é o texto bíblico, então. A essência do cristianismo não é a Bíblia. Não adianta você ficar falando aí que ser cristão é seguir a Bíblia, os credos da sua igreja, ou a Bíblia segundo as interpretações do seu líder, né? A Bíblia segundo as interpretações da sua denominação.
Ou ser cristão é simplesmente participar dessas estruturas institucionais, ou prédios, ou construções que vocês fizeram, que nós fizemos, é claro, construções que nós fizemos como líderes religiosos. Essa é uma estrutura externa. Então é fundamental que a gente olhe para a pessoa de Jesus em nós. O que ele representa do próprio Evangelho, dos textos sagrados para nós e como nós experimentamos ele dentro de nós, para que a gente compreenda essencialmente o DNA da liderança que tem um enfoque religioso ou cristão, no nosso caso, para uma comunidade religiosa que busca bens espirituais e não apenas o enfoque do gerente, do marqueteiro, do empresário, daquele que está pensando em dinheiro, sucesso e que anda cansado porque está fundamentado no desempenho. É essencial que a gente foque, então, nosso chamado, nossa vocação na pessoa, no homem, no ser humano, Deus. E a gente reflita sobre a sua vida em cidades pequenas, a sua vida talvez um pouco mais rural do que a gente viva nesse contexto urbano, não é? Mas também que entra em mundos que estavam se urbanizando na época com a influência romana, as suas palavras, a gente reflita então como líderes nas suas ações, a gente reflita também como líderes nos seus processos de reflexão, na sua interioridade, não apenas naquilo que ele falava, não apenas naquilo que a gente interpreta que ele dizia, não é? Há várias interpretações, há várias escolas teológicas que falam diferentes comentários daquilo que Jesus estava dizendo, que ele significava, mas é fundamental que a gente olhe para ele, o ser humano, para a alma de Cristo, para o coração de Jesus, para que a gente possa compreender a nossa espiritualidade, a nossa vida como homens e mulheres que desejam liderar a gente, desenvolver comunidades, plantar igrejas até mesmo, viver uma vida saudável, feliz e alegre, cristã no mundo de hoje, diante dos desafios contemporâneos. A vida de Jesus, então, a sua mente, o seu coração precisam nos ajudar a definir pautas de discussão, trazer critérios para que a gente então avalie profundamente as circunstâncias que nós estamos vivendo, as diferentes tentações atuais no dia a dia, aquelas provações que nós passamos e enfrentamos externamente e interiormente, para que a gente saiba como olhar para nosso coração, como interpretar aquilo que nós dizemos ser cristocentricamente, aquilo que nós dizemos ser cristocêntricos, né? Como é que nós realmente estamos hoje vivendo para expressar esse Espírito de Cristo e buscar uma vida que tenha a clareza, a pessoa de Jesus, concretizar-se em ações, aquelas motivações e desejos da alma, que sejam parecidos à forma com que Jesus lidou com elas, ao comportamento de Jesus Cristo externo, mas também que mostra aquilo que estava no seu coração. Devemos então observar mais atentamente o estilo de vida, o coração do Cristo de Nazaré, sua encarnação e humildade, no seu nascimento numa pequena cidade, a cidade de Nazaré, a sua infância como uma criança que estava com as outras crianças, brincando, crescendo, perto da mãe, no colo da mãe, brincando e crescendo no playground da cidade, aprendendo conceitos na sinagoga local, comendo à beira-mar aqueles peixes saborosos, aquela vida simples. A sua dedicação, paciência como ajudante de marceneiro ao lado do pai, o seu longo período de solitude, as décadas em que ele aguarda o surgimento do seu ministério, aquele período longo de jejum, suas noites de oração, os seus desafios internos, sua tristeza, o que produzia choro no coração de Jesus. A gente precisa olhar com mais atenção, não apenas aquilo que Jesus falava, ou melhor, aquilo que escreveram os discípulos sobre os discursos de Jesus, as pregações de Jesus, mas também o seu silêncio diante das acusações, seu coração calmo, seu coração pacífico, cheio de misericórdia e amor por gente simples, o seu coração sacrificial na hora da cruz, no Calvário. E tudo isso e muitas outras coisas, quando a gente começa a reavaliar e reler os evangelhos, isso nos encoraja a um modelo de liderança um pouco diferente daquilo que a gente tem percebido ao redor. Líderes muito mais
corajosos com uma mensagem diferente da mensagem que a gente tem ouvido e vivido, expressado nos dias de hoje. Então esse retorno, esse mergulhar da nossa alma, a própria vida de Jesus, isso acaba se expressando em estratégias práticas de uma vida mais semelhante a Jesus, no dia a dia da nossa existência. Um desejo, uma vontade de compreender o que significa ser mais parecido com Jesus. Como é que a gente pode viver um estilo de vida como líder que seja semelhante ao nosso mestre? E aí então a gente pode dizer que está sendo um discípulo, que está convidando pessoas para pertencerem a isso que nós chamamos de discipulado, e que muitas vezes mais é um projeto empresarial. Não adiantará esse conhecimento dos ensinos de Cristo, a memorização dos textos sagrados, dos evangelhos, por exemplo, se nós não vivermos o comportamento, a vida de Jesus, nós não experimentarmos o coração de Jesus dentro da nossa alma, se nós não formos mais parecidos com Jesus aqui dentro, não buscarmos focar em algumas prioridades que ele focou e deixar de lado um pouco esse ativismo religioso, essa agenda movimentada e procurar fazer aquilo que Jesus fazia e atuar de uma forma social da mesma forma que ele atuava, orar da mesma forma que Jesus orava, meditar nos textos do Antigo Testamento da mesma forma que você percebe que ele meditava e experimentava, refletia e interagia com esses textos na sua própria mensagem. Praticar também aquela solitude, aquele tempo dele com a natureza, com os amigos, aquele tempo em que ele está ouvindo Deus, ouvindo a voz de Deus na montanha de madrugada. Amar como ele amou, sacrificar-se da forma com que ele se sacrificou, não como Deus, nós não somos Deus, a gente não adianta morrer na cruz porque a gente não vai salvar ninguém, mas uma vida repleta de ações, desejos e sonhos que sejam mais parecidos com Cristo e menos atividades religiosas, programas, ativismos, ministérios que não tenham nada a ver, na verdade, com o espírito do Evangelho. Isso é ser discípulo. Pensemos na vida de Jesus talvez em 3 categorias muito importantes: oração, palavra e discipulado. Eu estou falando sobre isso, eu acho que são hábitos bem distintos da vida espiritual de um teólogo, de um estudioso da palavra, de um homem, de uma mulher que deseja ser cristão nos dias de hoje. A palavra, a oração e o discipulado.